E aí, investidores da Finance, tudo bem? Eu vou trazer para vocês um material do nosso curso aqui de CPA 20, tá? Onde a gente vai falar de um fundo chamado Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Qual é a vantagem desse investimento? Imagina, existem pessoas que adoram diversificar seus investimentos comprando imóveis. Qual é o problema de você comprar imóveis e alugar? Chama-se leão, né? Imposto de renda. O imposto de renda sobre essas operações de imóveis, dependendo do valor, pode gerar uma tributação para você de 27,5%, né, ao mês. Qual a vantagem de você operar, né, numa corretora, comprando cotas de fundo de investimento imobiliário que administram shopping center, prédios comerciais, né, e resorts? É que você se torna dono do imóvel indiretamente, e você recebe o aluguel desses imóveis. A vantagem do recebimento desses aluguéis é que a pessoa física é isenta de imposto de renda, contrário da pessoa que comprou o imóvel e colocou a aluguel. Outra vantagem, né, do investimento imobiliário, né, do fundo de investimento imobiliário, é a questão dele poder distribuir até 95% do seu lucro, né, nos 12 meses aos cotistas do fundo. Então aí você apresenta uma grande possibilidade de crescimento. Imagina um shopping center dando lucro e 95% desse lucro sendo distribuído aos cotistas do fundo e cada um recebendo proporcional à sua quantidade de cota. Como é que eu faço para investir em um fundo imobiliário? Para investir no fundo imobiliário, você tem que ter uma conta de uma corretora, já me coloca à disposição, Finance Investimento, parceira da Genial Investimentos. E após, você pode acessar o site da própria Bolsa de Valores ou pegar a recomendação conosco, né, dos fundos de investimentos que são negociados, né? Existem fundos de investimento que são do Banco do Brasil, a qual todas as agências do Banco do Brasil são alugadas para esse fundo e recebem, e o fundo recebe o aluguel por isso, né? Existem fundos que é, recebem aluguel da Petrobras, tá? Existem fundos, né, como Shopping Guatemi, existem fundos como Shopping Dom Pedro, Shopping Macaé. Então existe um leque de fundos de investimentos imobiliários que você pode entrar. Esse fundo ele é interessante porque ele negocia imóveis com os recursos que os cotistas têm e ele também pode te captar esses recursos também para é, construção de imóveis, né? Uma coisinha interessante dele, né? Eles vão ter o regulamento e o prospecto, que são os documentos onde o investidor tem acesso, né? Os fundos imobiliários, né? Eles podem adquirir, inclusive, construções, tá? Outra coisa que o fundo imobiliário é importante você saber é que eles são negociados em bolsa de valores, então eles têm variação igual de uma ação. Então, exemplo, você comprou um fundo imobiliário que a cota custa R$ 50 e na hora que você foi vender esse fundo imobiliário, a cota foi para R$ 150. Qual foi a diferença do seu ganho de capital? Você aplicou 50, quando vendeu foi 150. A diferença foi R$ 100 de lucro. E sobre esses R$ 100, tu vai tirar 20% de imposto de renda via DARF e recolher para a Receita Federal. Mas, professor, se eu passar 10 anos nesse fundo, eu comprei ele a R$ 50 a cota. Quando eu sair, a cota continuou R$ 50, eu vou pagar alguma coisa? Não, se não houve variação da cota, tu não vai pagar. E o legal é que todos os meses tu recebeu o aluguel também isento de imposto de renda por ser pessoa física, né? Então isso é uma coisa interessante. Além de imóveis, esse fundo pode adquirir ações de empresas do ramo e do setor imobiliário, além de letras de crédito imobiliário e certificados de crédito imobiliário. Olha lá uma vantagem para ele. Ele permite ao investidor aplicar em ativos realizados no mercado imobiliário sem de fato precisar comprar um imóvel. Então isso é muito bom para pequenos investidores ou para aquele investidor que tem a visão comercial de ficar comprando imóveis para aluguel. Não há necessidade de desembolsar todo o valor do imóvel e você pode diversificar, porque existem fundos que ao mesmo tempo ele é administrador de shopping center, hotéis e residências ou parques comerciais. Então você pode diversificar em cada um deles, né? Por exemplo, eu acabei de lembrar de um outro nome de fundo de investimento imobiliário aqui, Shopping Vila Olímpia, né? Tem outros, né? Só para vocês terem uma ideia, são muitos.
Você pode consultar esses fundos imobiliários, inclusive ver quanto que eles estão dando de lucro no ano, quanto é a receita de cada um, quanto que eles pagam de aluguel para o investidor por cota, no site da Bolsa de Valores, da B3SA. Basta você ir no Google digitar assim, fundos de investimentos imobiliários listados. Aí botar do lado B3SA e aí vai aparecer o site da bolsa e você vai conseguir ver todos os fundos imobiliários, tá? Vamos seguir aqui, né? Vantagem que a gente tem também, né? Se os preços do imóvel do fundo tiverem um aumento do patrimônio, também vai valorizar as cotas, né? E também vão ter as tarefas ligadas à administração de imóveis. Então a gente vai ter lá uma pessoa responsável pela manutenção dessas operações, desse conjunto de patrimônio imobiliário, tá? Uma coisa legal, tá? Um fundo de investimento imobiliário, né? Olha lá, vamos botar aqui, o fundo de investimento imobiliário que possua no mínimo 50 cotistas e não será concedido ao cotista pessoa física titular das cotas que representem mais de 10% do fundo. Então, é assim, se eu tenho um fundo imobiliário com um valor muito pequeno de cotistas, um único cotista não pode ter mais de 10% para não há concentração, né? Mas normalmente é muito difícil aparecer esses tipos de fundo. Há alguns, tá? Que ainda tem essa quantidade de cotistas, tá? Mas não são todos, tá? Há alguns que ainda tem pequena quantidade, mas a maioria tem muito mais do que 50 cotistas, né? Então tá aqui a ideia, né? Você investidor passa a ser dono indiretamente do imóvel com o teu dinheiro. O administrador do fundo ele pode participar de empreendimentos imobiliários, comprando, adquirindo, construindo, e você vai receber essa da empresa, né, do fundo, né, a remessa dos teus rendimentos pagos pela operação do empréstimo, né? Se esse shopping já tiver construído, se esse resort já tiver construído, né, se esse empreendimento imobiliário já tiver construído, o administrador do fundo te repassa parte do aluguel que ele recebe dos condôminos, tá? Então aqui eu deixo meu abraço para vocês, tá? Isso aqui é apenas uma explicação rápida do que seria um fundo imobiliário. Em breve a gente vai estar ministrando um curso desse tipo de papel aqui na Finance Academy, tá? Lembrando que agora nós somos parceiro da Genial Investimento e você já pode abrir sua conta conosco, né? Basta acessar nosso site www.financeacademy.com e eu aguardo vocês para uma reunião de investimentos. Abraço a todos e bons negócios.